E agora nós vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre o Junho Verde, chamando a atenção para a escoliose. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Alexandre Moulin. Ele é cirurgião da coluna, especialista em coluna vertebral. Boa tarde, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. É um prazer aqui enorme estar com vocês. Agradecer aí a equipe da Alesp de jornalismo, a própria Alesp, por a gente estar discutindo um tema tão importante aí para a saúde pública e para a sociedade. Verdade, muito obrigada, doutor. Bom, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é a escoliose, né? E também a importância de ter esse dia para trazer o assunto à discussão. Sim, ok. Bom, a escoliose é um tipo de deformidade que ocorre na coluna vertebral, né? Ela é uma deformidade que ocorre no plano tridimensional, no desvio para as laterais da coluna. A coluna, no plano olhando de frente, ela tem um alinhamento que seria o reto. Quando esse desvio ocorre para o lado direito ou esquerdo, a gente classifica isso como escoliose, né? E é importante que existe um mês de conscientização a respeito da escoliose e a gente está nesse mês, então é muito importante a gente estar conversando sobre esse assunto, esse tema aqui na nossa entrevista. Doutor, e quais são as principais causas? Bom, a escoliose, ela ela basicamente, ela é idiopática, ou seja, não existe uma causa aparente para a escoliose, mas existem algumas associações que deixam a gente em situação de atenção, né? Ela existe uma certa hereditariedade, então existe uma tendência aparentes a pessoas da mesma família ter esse distúrbio, né? Essa deformidade. Ela está associada a algumas questões hormonais também, então ela é mais comum em meninas do que em meninos, e as meninas também têm uma atenção maior a ser dada porque ela existe a possibilidade de uma progressão maior da deformidade no decorrer do crescimento da adolescência, né? E existem outras causas que são mais remotas, mais raras, que é problemas neuromusculares, doenças congênitas, algumas alterações de anomalia congênitas do crescimento, no nascimento, podem também decorrer a deformidade da escoliose, só que são situações um pouco mais raras, né? Doutor, e o tratamento? Há possibilidade de tratamento ou há necessidade de uma cirurgia? Ou quando é necessário, então, uma cirurgia? Certo. Bom, o tratamento, esse é o ponto aí principal da escoliose, né? Há uma necessidade de um tratamento quanto antes, mais precoce possível, mais interessante, porque é uma situação, a escoliose, quando ela ocorre em adolescentes ou em crianças, ela tem uma tendência de aumento com o crescimento durante a fase da adolescência. Então, quanto antes for realizado o tratamento, melhor são as opções e melhor o resultado final dessa doença, né? E o tratamento, ele é multissegmentar, né? Existe o tratamento que é a observação, que é o acompanhamento. Existe o tratamento que é através da fisioterapia e alongamento e fortalecimento da musculatura, né? Aí a fisioterapia mais comumente utilizada é o RPG, e exercícios de fortalecimento são bastante utilizados a exercícios de natação ou esportes aquáticos, quando a deformidade é principalmente na coluna torácica, né? E existe, dependendo do grau que é essa curvatura, existe a indicação também de usar coletes ou órteses, né? E nos casos onde que, apesar de todo esse tratamento, ainda existe uma progressão ou um grau avançado dessa deformidade, aí se tem a opção pelo tratamento cirúrgico, né? O que felizmente não é a maioria dos pacientes, né? A grande maioria, eles evoluem para tratamentos mais simples, ou fisioterapia ou até mesmo colete. Doutora, a gente sabe que quanto mais cedo, né, se começa um tratamento, mais eficiente ele é. O diagnóstico, ele é facilmente visto
Por exemplo, às vezes a gente vê ali a criança, já observa o calçado, né? Tem calçado que está um pouquinho mais gasto que o outro, os pais já ficam em alerta, que tem alguma coisinha errado ali na coluna da criança. É dessa maneira que a gente consegue, como pais, né, consegue observar que tem alguma coisa errada? Sim, exatamente. Existe o diagnóstico precoce, normalmente ele é feito com familiares ou pessoas mais próximas da família, que tem um primeiro contato, que percebe que tem alguma coisa de alterado na postura da pessoa ou da criança, né? E realmente, quanto mais cedo for diagnosticado a escoliose, menor é a probabilidade dela evoluir para um grau mais avançado, né? E existem algumas orientações que é interessante a gente estar passando, que é nível de formação pública mesmo. É sempre interessante observar todo adolescente, toda criança, toda pessoa que está na fase de crescimento, alguns itens que a gente consegue pontuar em relação à escoliose. O principal dele é a parte da cintura, aonde que estaria a bacia. Você colocando a mão em cima da bacia, você consegue ver se tem um lado que está mais alto do que o outro. A orientação dos ombros, a altura do ombro também. As pessoas que têm escoliose, elas têm uma tendência a ter um ombro um pouco mais alto do que outros, né? E a visualização da parte posterior da coluna, que é bastante importante, a gente consegue ter uma noção boa se está tendo algum desvio ou não, tá? Quando existe a escápula, que é esse osso maior que fica na parte posterior da coluna, quando ela fica um pouco mais alta do que o outro, pode ser um sinal indireto de escoliose, e até mesmo as costelas. Se um lado da costela ela está um pouco mais prominente, um pouco mais elevado do que o outro, é um sinal também indireto de estar tendo algum desvio, né? E a gente considera importante, por isso que tem até um mês de conscientização, da realização de alguns exames periódicos para identificar se existe a escoliose mesmo, né? Mesmo a pessoa não tendo nenhum desses sinais, vale a pena, numa fase aí antes do estirão de crescimento, pré-adolescência, fazer alguma radiografia simples para identificar se tem algum desvio. Na presença de desvio, um acompanhamento mais intenso, mais seriado, né? Então, são observações básicas que a gente consegue, através delas, ter uma boa noção e um bom estadiamento de patologias da coluna. Porque, infelizmente, é uma incidência alta, né? A população brasileira, em torno de 3 a 4% da população, ela possui escoliose, né? Então, a gente está falando em algo entre 6 e 8 milhões de pessoas que possuem hoje escoliose no Brasil. Então, é um dado importante, relevante, e que simples observação consegue contribuir positivamente para o tratamento dela. Para quem tem escoliose, nesse momento de pandemia, trabalho home office, né, trabalho em casa, também o estudo em casa, a postura não é adequada, muitas vezes a cadeira que se usa, ou às vezes senta ali no sofá com o notebook para trabalhar, isso pode piorar a situação da escoliose, pode aumentar as dores? Sim. Uma situação, a escoliose é um defeito de crescimento, né? Um crescimento anormal da coluna que acaba levando ela a ficar com uma deformidade, né? Se além disso você insere, né, nesse contexto alterações posturais, realmente você agrava essa situação. Então, é um fator de agravamento para quem tem escoliose, né, e até para quem não tem, os cuidados posturais. E realmente hoje, com a pandemia, a gente se fazendo muito mais serviços em casa e até as aulas das crianças online, uma série de outros fatores, estão fazendo as pessoas ficarem num ambiente que não é o ambiente que inicialmente foi projetado para aquela ocasião, né? Uma outra situação que é muito importante também é que existe até uma síndrome que é da má postura da coluna cervical relacionada ao uso de celulares e tablets, né? A postura que a pessoa fica digitando, né, com a cabeça fletida, pode causar também problemas posturais importantes na coluna. E se a pessoa tem, além disso, tem uma escoliose, com certeza é um agravamento dessa situação. Doutor, e nesse momento, então, né, que a gente vê também uma terceira onda se aproximando aí da pandemia, né, de Covid-19, então o trabalho remoto parece que não vai acabar tão cedo, né, e o estudo remoto também. O que a gente pode fazer para sentir
menos dor ali, prejudicar menos a coluna, porque tem muita gente reclamando. Reclama da coluna, às vezes reclama dos joelhos, mas o problema está ali na coluna, né? São dores ali nos ossos, mas na verdade até está radiando ali da coluna para outras partes do corpo, né? Sim, sim. Isso é um cuidado bem interessante que você está fazendo, porque realmente, como a gente, todos nós, né, a gente mudou o nosso ambiente de trabalho, boa parte das pessoas foi para o ambiente doméstico e os móveis e utensílios domésticos não foram projetados para ficarem várias horas você sentado trabalhando, né? Então, uma cadeira de uma sala de jantar, por exemplo, ela não tem a ergonomia adequada para você passar horas sentado como se fosse num ambiente de escritório. Então, essas pequenas adaptações são extremamente importantes e relevantes, né? Então, o que a gente aconselha é sempre, se a pessoa puder, fazer um ambiente realmente muito semelhante ao ambiente de trabalho, seja com uma cadeira que seja apropriado de escritório, uma cadeira que tenha ali as regulagens específicas, né? O cuidado do posicionamento da tela que você está trabalhando. Então, a tela ela tem que ter uma altura que fique na altura mais ou menos da linha dos olhos, bater no centro da tela, para você não ficar com a cabeça nem muito abaixada, nem muito levantada, e ter uma noção que a gente chama de propriocepção, que é a noção espacial do seu corpo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um chamado para as pessoas, para quando elas estiverem trabalhando, você notar qual é a postura que você está naquele momento, né? Porque, infelizmente, depois de várias horas a gente sentado trabalhando, a gente tem uma tendência a fazer uma cicotização, uma inclinação anterior do corpo vertebral. E isso pode contribuir com um mau funcionamento da coluna e, consequentemente, até alguns graus mais avançados, até numa deformidade ou algum problema postural mesmo mais sério. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Eu falei com Alexandre Moulin, né, que é cirurgião da coluna, especialista em coluna vertebral, endoscopia da coluna e também o tratamento da dor. Muito obrigada pelas suas informações e por esse alerta também. Eu agradeço a todos. Obrigada. Ótimo dia.